Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu me cadastrei no Rappi em 2019, logo quando o serviço começou a pegar aqui no Brasil. Tinha acabado de levar um pé na bunda do meu antigo emprego e, para ser sincero, as coisas estavam feias. Procurar outro trabalho parecia mais difícil que ganhar na Mega Sena, então pensei, vou tentar isso aqui, quem sabe dá certo. E não é que deu. Depois de uns meses rodando pelas ruas de São Paulo, já estava até curtindo o ritmo. O dinheiro não era lá essas coisas, mas dava para pagar as contas e ainda sobrava um troco para uma cervejinha no fim do mês. Isso foi uns meses depois que comecei. Já tinha virado rotina acordar tarde e ficar até altas horas da madrugada, então só começava a trabalhar mesmo perto das 22 horas. Era quase sempre assim. Por volta dessa hora, eu já estava com o celular na mão, aceitando corridas. Era quase 1h da manhã quando apareceu um pedido meio esquisito. Uma compra de mercado num posto BR 24 horas ali na Zona Sul. Aceitei, claro, porque, né, dinheiro não se recusa. Mas achei estranho alguém precisar de mantimentos no meio da madrugada. Dirigi até lá, estacionei no posto praticamente vazio e entrei na loja de conveniência. Só tinha um atendente sonolento atrás do balcão. Peguei a sacola com ele, comprei um café preto para dar uma acordada e voltei pro carro. Me ajeitei no banco, dei partida e saí do estacionamento para entregar aquela encomenda. Mas, logo depois de entrar na avenida principal, percebi uns faróis bem colados na minha traseira. Pensei, pô, essa hora da noite, quase não tem carro na rua. Será que esse cara tava no posto também? Depois de dar uma boa refletida, concluí que sim, ele provavelmente estava lá, talvez estacionado ao lado do prédio, e saiu logo depois de mim. Continuei dirigindo pela avenida, saindo aos poucos da cidade, até que senti algo errado no carro. Começou a trepidar demais, e um barulho alto, tipo um arranhão metálico, vinha do lado direito. 1 minuto depois, ficou tão insuportável que precisei encostar no acostamento antes que o carro desse pau na pista. Parei ali, cercado por árvores dos dois lados, e pelo retrovisor vi os faróis daquele mesmo carro desacelerando e parando atrás de mim. Sem saber o que diabos estava acontecendo, decidi sair rápido para ver o que era. Não sabia se o motorista ia me ajudar ou se tinha outras intenções, mas precisava resolver aquilo logo. Saí correndo até o outro lado do carro e, mal olhei, já vi o problema. O pneu direito estava completamente furado. Fiquei pasmo, porque não tinha passado por nada que pudesse causar isso. Normalmente, pneu vai murchando devagar, né? Mas esse aqui foi de uma vez só, como se tivesse sido cortado. Olhei mais de perto e vi um rasgo na lateral que parecia proposital, como se alguém tivesse usado uma faca. Nesse momento, ouvi a porta do carro atrás abrir. Um homem saiu e acenou para mim. "Tô bem, obrigado", gritei, tentando fazê-lo ir embora antes que chegasse perto, especialmente depois de tudo aquilo começar a feder. Mas ele continuou vindo. Quando chegou a uns 3 metros, consegui ver melhor. Era um sujeito mais velho, cabelo grisalho e preto comprido, com uma barba cheia e toda bagunçada. Vestia jeans e uma blusa de moletom básica, mas ambas cheias de manchas e sujeira. Ele parou perto do carro e perguntou se podia me ajudar, mostrando um sorriso largo. Repeti que estava tudo bem, mas ele só riu, olhou para o pneu e depois para mim. Alguns segundos de silêncio constrangedor rolaram enquanto ele mantinha aquele sorriso, até que inventei uma desculpa. "Meu amigo tá vindo me buscar." Depois de recusar a ajuda dele 3 vezes, o sorriso dele sumiu devagar, virando uma expressão neutra. Ele virou o corpo pro carro e olhou ao redor de um jeito bem estranho. Foi aí que senti um frio na espinha e soube que precisava dar no pé. Só tinha uma opção. Corri para a linha de árvores ao lado da estrada, ouvindo ele me seguir naquela escuridão total do mato. Durou só alguns segundos até eu perdê-lo. Não fui muito longe, ainda dava para ver os faróis na estrada, e vi a silhueta dele se mexendo perto dos carros. Alguns minutos depois, ele entrou no carro dele e foi embora. Tive tempo suficiente para entender que aquilo tudo foi uma armação,
desde o pedido no Rappi. Ele me seguiu do posto, onde provavelmente cortou meu pneu. Mas o mais louco foi que o nome completo dele no aplicativo era real. No fim, a punição não foi pesada, já que ele só levou algumas coisas do meu carro e não me machucou. Mas tenho certeza de que, se eu tivesse ficado na estrada, talvez não estivesse aqui contando essa história. Eu tava com uma folga à noite. Sabe como é? Tinha tomado uns 3 cafés durante o dia e aquela energia toda não me deixava dormir. Resolvi aproveitar para fazer umas entregas pelo iFood, ganhar um trocado extra. Peguei minha moto e comecei a rodar pelas ruas de Belo Horizonte, seguindo as instruções do aplicativo. Era tarde, quase meia-noite, e as ruas estavam tão vazias que parecia até cidade fantasma. Tipo aquele cenário perfeito para quem trabalha com entrega. Sem trânsito, sem confusão, tudo tranquilo. No meio do caminho, meu celular começou a vibrar dentro do bolso da jaqueta. Olhei rápido, era o cliente ligando. Antes mesmo que eu conseguisse atender, a chamada caiu. Pensei, deve ter sido engano. Mas, por via das dúvidas, liguei de volta. Tocou umas 5 vezes, mas ninguém atendeu. Balancei a cabeça, murmurei algo tipo que estranho, e segui viagem sem dar muita bola pro assunto. Saí da avenida principal e entrei num bairro residencial, desses com casinhas simples, muros baixos e portões enferrujados. Cheguei na casa do pedido, estacionei a moto na calçada e subi os degraus até a varanda. Enquanto colocava a sacola no chão, notei que a porta da frente estava entreaberta. Fiquei meio na dúvida se devia entrar ou não, mas achei melhor bater primeiro. Bati de leve e avisei: "Oi, comida chegou." No mesmo instante, ouvi um som vindo lá de dentro. Um baque abafado, como se alguém tivesse batido numa parede. Parecia ecoar pela casa, imitando minha batida. Foi automático, arrepiei dos pés à cabeça. Meio desconfortável, empurrei a porta um pouquinho mais e chamei de novo: "Entrega." Esperei alguns segundos em silêncio até ouvir o barulho de outra porta se abrindo lá dentro. Um cara apareceu no corredor, meio cambaleante, com cara de quem tinha acabado de acordar. Ele veio andando devagar, esfregando os olhos, e parou na entrada onde eu estava. Sem dizer nada, ele começou a pegar a sacola do chão. Mas, bem nesse momento, aquele baque estranho soou de novo, vindo do fundo do corredor. Dessa vez foi mais alto, como se alguém estivesse socando uma porta com força. Olhei para trás dele, tentando entender o que diabos era aquilo, e ele também virou a cabeça, percebendo que eu tinha escutado. Nos encaramos por um segundo antes que eu perguntasse, meio hesitante: "Tá tudo bem?" O som ecoou novamente, reverberando pelas paredes como um trovão preso dentro da casa. Ele me olhou fixamente, como se estivesse calculando o que fazer. Depois de um silêncio tenso, ele falou, com uma voz nervosa: "Por que você não traz isso para dentro?" Fiquei paralisado. Meu corpo todo gritava para eu sair correndo dali, mas ao mesmo tempo senti aquela pressão, como se ele estivesse exigindo que eu obedecesse. Peguei a sacola, mas, quando dei 2 passos para dentro, percebi que aquilo era uma péssima ideia. Era como entrar numa armadilha. Minha intuição berrou: "Se você entrar, não sai mais." No meio da minha hesitação, a expressão dele mudou completamente. Ficou furioso, com os olhos apertados e os lábios cerrados. Esticou a mão bruscamente, arrancou a sacola das minhas mãos e bateu a porta na minha cara. Fiquei ali, parado na varanda, com o coração na boca, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. Os baques cessaram de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Não sabia o que fazer. Só pensei: "Cara, isso aqui tá fedendo." Corri pra moto e saí dali feito um foguete, com o vento gelado cortando minha cara enquanto acelerava pelas ruas desertas. Terminei meu turno e, assim que cheguei em casa, liguei pra polícia para relatar o que tinha acontecido. O que mais me incomodou foi aquela insistência dele em me fazer entrar. Se não fosse por isso, talvez eu nem tivesse levado a sério. A polícia foi até a casa no dia seguinte, mas o cara negou qualquer coisa fora do normal. Disse que estava sozinho e que não tinha mais ninguém lá dentro. Recusou a busca na casa, e a polícia não podia fazer nada sem um mandado.
Nunca vou saber o que realmente aconteceu ali, mas fico pensando: e se eu tivesse entrado, será que eu teria saído? Às vezes, a gente dá sorte sem nem perceber. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um lembrete. Às vezes, o instinto sabe mais do que a gente imagina. Eu entregava comida japonesa para um restaurante aqui no centro de Curitiba. Tinha uns 17 anos, ainda no segundo ano do ensino médio, e sabia que qualquer emprego que eu pegasse não ia durar mais do que 1 ou 2 anos. Afinal, era só para ganhar uma grana extra até decidir o que fazer da vida. Era aquele tipo de trabalho típico dos primeiros empregos. Dias monótonos e meio chatos, outros corridos e estressantes. Mas como entregador, pelo menos eu não precisava ficar preso dentro da loja lidando com clientes mal-humorados ou reclamões. E isso já era um baita alívio. Nessa noite, comecei às 18 horas. Era sexta-feira, então meu turno ia até meia-noite. Mal entrei no restaurante e já saí correndo para entregar os pedidos sem parar por 2 horas seguidas. Nem tempo para respirar direito eu tive. Às 20 horas, os pedidos diminuíram um pouco, mas ainda tinha 3 para entregar antes de dar aquela pausa para comer alguma coisa. Peguei as 3 sacolas e saí, pensando em terminar logo tudo antes das 21 horas para poder descansar um pouco. O primeiro endereço era perto, tranquilo de chegar. Os outros 2, no entanto, eram mais longe, mas nada fora do comum numa cidade como a nossa, que tem bairros espalhados e nem sempre tão bem organizados. Entreguei o segundo pedido sem problemas e parti para o último. Era uns 10 minutos dali, e a etiqueta dizia que ainda não tinha sido pago. Durante o trajeto, minha cabeça só pensava na pausa que eu ia tirar depois. 3 horas rodando de um lado para o outro tinham me deixado mais cansado do que eu esperava para uma noite normal. Quando entrei no bairro indicado pelo GPS, percebi que o clima mudou rápido. Saí da rua principal e entrei numa estrada estreita de asfalto rachado, cheia de buracos e cercada por mato alto. As casas ali eram pequenas e quase invisíveis, escondidas entre arbustos e gramados mal cuidados. Quando o GPS avisou que eu tinha chegado, parei o carro e olhei em volta, confuso. Não vi casa nenhuma. Liguei os faróis altos e, bem ao fundo, consegui enxergar o contorno de uma construção pequena, distante da estrada. Olhei para o chão e percebi que havia uma entrada, mas estava coberta por trepadeiras e grama alta. Nunca teria visto se não tivesse achado a casa primeiro. Sabendo que não dava para dirigir até lá, estacionei e desci com a sacola nas mãos, começando a atravessar aquela vegetação bagunçada. Aquilo era um inferno para andar. Parecia que cada passo ia me fazer tropeçar em alguma raiz ou cair num buraco. Fiquei pensando, como alguém deixa uma entrada chegar nesse estado? Chegando mais perto, finalmente vi melhor a casa. Era minúscula, tipo um barraco improvisado, e estava tão mal conservada quanto a entrada. Trepadeiras cobriam as janelas, arbustos tomavam conta dos cantos, e a pintura descascada fazia parecer que a casa estava prestes a desabar. Parei na frente da porta e senti um frio na espinha. Algo ali não batia. Meu instinto gritava para eu dar meia volta, mas eu era só um garoto com medo de perder o primeiro emprego. Respirei fundo e pensei, vai lá, entregue essa sacola e sai correndo. Empurrei os maus pressentimentos para trás e bati na porta. Ouvi passos vindo de dentro da casa, lentos e pesados. A porta rangeu ao abrir e uma moça jovem apareceu. Na luz fraca do poste lá longe, ela parecia normal, cabelo arrumado, roupa limpa, expressão calma. Senti um alívio enorme no começo, mas algo ainda me incomodava. Ela estava bem demais para aquele lugar todo destruído. Não fazia sentido. Enquanto eu tentava entender aquilo, ela abriu a porta de tela e disse, com uma voz assustadoramente tranquila, entra. Aquelas palavras me atingiram como um balde de água fria. Dei 2 passos para trás, quase tropeçando nos próprios pés, e decidi que precisava sair dali imediatamente. Virei para correr, mas mal dei o primeiro passo quando ouvi um barulho alto vindo do lado da casa. Olhei para lá e vi 2 homens saindo de trás da construção, correndo na minha direção pelos arbustos. Larguei a sacola e saí feito um foguete, tentando atravessar aquela grama alta e as trepadeiras o mais rápido possível. Quase no fim da entrada,
Tropecei e caí de cara no chão. Levantei num pulo, ouvindo os passos dele se aproximando. Nem olhei para trás, corri direto pro carro e liguei o motor na hora. Os homens pararam de repente e voltaram para casa. Com o coração na boca e o corpo tremendo de adrenalina, virei o carro e saí dali feito um louco. Contei tudo pro meu chefe assim que voltei pro restaurante, e ele foi super compreensivo. Disse para eu chamar a polícia e denunciar o caso. Fiquei aliviado porque ele só se preocupou comigo e não ficou reclamando do pedido perdido. Hoje em dia, pensando bem, seria horrível se fosse diferente. A polícia me entrevistou e investigou tudo, mas não encontrou ninguém. O terreno era do governo e a placa de proibido invadir no começo da estrada tinha sido arrancada e jogada no mato. As intenções dele são mistério até hoje, mas dá para imaginar o pior, né? Só espero que ninguém mais passe por isso. Ou, se passar, tenha a mesma sorte que eu tive para escapar. Essa história ficou gravada na minha memória como um lembrete. Às vezes, o instinto sabe mais do que a gente imagina.